Paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estarmos em família. Amém? Estamos em família. Então os irmãos autorizam-me a tirar o casaco, certo? Estou autorizado? É que está um calor aqui em cima. Amém. Com licença. Não, irmão, vou explicar. É que frio não é aqui. Os irmãos não se queixem. Amém? Se passassem um inverno em Trancoso, não é, irmão? Ou em Chester, onde eu graduei, há uma semana estavam 7 graus com 92% de umidade. Portanto, os irmãos imaginem aquele tipo de frio que entra nos ossos e nem estando ao pé do braseiro nós nos aquecemos. Essa é que é a realidade. Mas amém, graças a Deus. Dizer só aos irmãos que temos lançado um livro, fruto exatamente como o pastor disse, da nossa tese de licenciatura, que para a glória de Deus nós recebemos uma nota de primeiro escalão com mérito. E pudemos graduar dessa maneira, completámos a nossa escola bíblica no Mattershall Hall, Assemblies of God Bible School, que é uma escola bíblica das Assembleias de Deus Internacional, e pudemos também graduar academicamente na Universidade de Chester. Amém? Então, graças a Deus, amém. E o desejo é prosseguir e que Deus nos possa usar e honrar, amém. O tema, nós vamos falar alguma coisa que está aqui neste livro, mas só um bocadinho dele, porque senão os irmãos não compravam o livro, não é verdade? Amém. Estou a brincar convosco. Mas vamos falar alguma coisa que está aqui. E antes de falarmos alguma coisa que está aqui, vamos esclarecer um conceito que vai servir de introdução a nós pensarmos neste incrível assunto, neste maravilhoso assunto que é o Deus Todo-Poderoso fazer de cada um de nós seus filhos. Não é fantástico, irmão? Amém? É verdade pelas Escrituras que nem todos são filhos. Aliás, as Escrituras dizem que nós, outrora, éramos filhos, por natureza, filhos da ira. Diz lá em Efésios capítulo 2, verso 2. Diz que outrora éramos filhos da ira, mas agora somos, em Cristo, filhos de Deus. Amém? Então, os irmãos que depois puderem adquirir, com certeza, quando estiverem a adquirir um livro destes, estarão ao mesmo tempo a investir no nosso ministério, na continuação da nossa formação, mas acima de tudo, no ministério missionário. Os irmãos, com certeza, não terão ainda tido a oportunidade de saber, mas como membro desta igreja, é verdade que já cá estamos há cerca de 2 anos e meio. Procuramos estar o máximo presente possível, procuramos informar também em termos de agenda e tudo mais a nossa vida, mas nós estamos envolvidos também no ministério itinerante, estamos centrados em formar missionários, formar pastores em países pobres e fazer obra social. Os irmãos tiveram a possibilidade, em julho, quando eu saí para o Japão para ministrar a palavra de Deus, tiveram a possibilidade de ter aqui a missionária em Maryland, da Índia, onde nós suportamos e estamos envolvidos com um orfanato, em que estamos envolvidos com a plantação de 6 igrejas naquele país, um país que serve o hinduísmo, mas em que Deus está a começar a agitar com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Amém? E os irmãos puderam ver, Maryland é a nossa colega ali na Índia. Amém? E penso que foi uma bênção, eu não estive, mas pelo que eu vi, foi uma bênção. Amém. E é verdade que temos tido sempre um agendamento às vezes carregado, também fruto de não termos alguma responsabilidade ainda mais a fundo aqui, seja como for. Quando os irmãos não me virem aqui, os irmãos estejam a orar por mim e pela minha família. Amém? Porque significa que estamos a ministrar em algum lado. Nestas últimas 3 semanas isso aconteceu. Estivemos em La Corunha a ministrar num retiro de 3 igrejas da Federação das Assembleias de Deus Espanholas, igrejas que nós cooperamos e que fazemos alguma supervisão de formação. Tivemos também em Londres, depois graduámos em Chester e depois estivemos em Lagos a ministrar a palavra de Deus no fim de semana passado. E hoje já estivemos em Odmira e estamos aqui, mas o Senhor é bom. Amém? Bom, chega de falar destas coisas, que isto é tudo muito bom, mas melhor mesmo é falar do Senhor. Amém? É falar da palavra de Deus.
Então, os irmãos depois que quiserem adquirir, o livro custa 10 euros e estará à vossa disposição, hoje em especial com pelo menos um autógrafo do autor, não é? Amém? Que Deus ricamente vos abençoe. Então, nesta tarde, para não perdermos tempo, e eu vou colocar aqui esta coisa do temporizador, ajuda-nos um bocadinho, porque eu tenho sempre muita dificuldade com a questão do tempo. Então já marquei o tempo, amém? Eu não quero amassar os irmãos, estamos no final de tarde, depois de um dia de ministração, para mim já estive em Odmira, alguns irmãos já estiveram aqui no culto de manhã e também estiveram na escola dominical. Dizer-vos que é uma bênção, é uma honra e quero agradecer ao ministério e ao pastor da igreja a disponibilidade, a honra e a confiança. Amém? E nós estamos aqui disponíveis para ser ombro e para ser bênção para vós também. Amém. Queria falar com os irmãos acerca de um conceito da palavra de Deus que muitas vezes, irmãos, quando nós não temos um conceito claro na nossa mente, ele facilmente se torna um preconceito. Não é? É ou não é? Verdade ou não é? E muitas vezes nós falamos em coisas, entra na nossa gíria evangélica, nós falamos em determinados conceitos, todos os dias, falamos deles, e às vezes quando nós perguntamos às pessoas, mas o que é isso? Ou quando as pessoas nos perguntam e nós não sabemos o que é que havemos de dizer. E às vezes, na realidade, nós temos um conceito desfocado. E nesta tarde, antes de introduzirmos um assunto que está no capítulo 4 do livro, para os irmãos, sabem, eu tenho esta dificuldade, se calhar vou cair daqui abaixo. Eu gosto de estar ao pé do povo. Mas depois, se estiver ali, os irmãos não me veem, os irmãos que estão lá atrás, então eu tenho que estar aqui, não é? Mas eu vou-me aproximar daqui porque vamos precisar de consultar textos e então eu sei que os textos vão ser projetados aqui, não é? Amém? Então, a verdade é que muitas vezes nós falamos de conceitos e não os temos claros na nossa mente. E quando não os temos claros na nossa mente, eles tornam-se em preconceitos. E esses preconceitos estabelecem barreiras, são obstáculos a nós percebermos realmente o que Deus é e o que é que Ele tem para nós. Certo, irmãos? Amém? Os irmãos lembram-se no tempo de Jesus, o conceito que os fariseus tinham de sábado era diferente do conceito que Jesus tinha de sábado. Não é? Para os fariseus, sábado era o Deus deles. Eles acreditavam que o homem tinha sido feito para o sábado. E Jesus veio esclarecer exatamente o contrário. Jesus veio dizer que o sábado tinha sido feito para o homem. Amém? Certo ou não certo? Então nós precisamos de clarear alguns conceitos na nossa mente. E o primeiro conceito que eu queria abordar com os irmãos é o conceito da razão pela qual Jesus veio a este mundo. Amém? Os irmãos creem que Jesus veio a este mundo. Foi mais do que uma figura histórica. Amém? Ele é Deus verdadeiro. Amém? Ainda agora cantamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós acreditamos num triuno Deus. Amém? E acreditamos que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Certo? É Deus encarnado no meio de nós. E sabemos que o Espírito Santo, Ele habita naqueles que já têm Jesus como seu Salvador. Amém? Mas vamos pensar acerca da razão pela qual Jesus veio a este mundo. E quem sabe, os irmãos, ou quem esteja a ver-nos na internet, ouvirá depois esta mensagem, pode dizer assim, bom, mas eu sei porque é que Jesus veio a este mundo. Jesus veio a este mundo para perdoar os meus pecados. E é verdade, amém. Para sarar as minhas enfermidades. É verdade, Ele veio para isso. Ele veio para me libertar da opressão do inimigo. É verdade que Ele veio fazer isso tudo. Isso é tudo verdade. Mas houve uma razão muito especial, para além destas que falamos aqui, que foi digam todos, a razão. E os irmãos estão assim todos a olhar para mim e dizem assim, irmão, então não foi para perdoar os nossos pecados? Sim, mas perdoar os nossos pecados foi parte da viagem. Ontem achei piada porque nós tivemos uma atividade juvenil
que era check-in, com um bilhete logo ali à entrada, o pessoal registava-se e tinha um bilhete, tipo um bilhete do avião, não é? Íamos para uma viagem. E eu desafio os irmãos, hoje, a entrarmos numa viagem. Vamos acompanhar a maior viagem da história. Amém? Mas eu vou tentar fazer isso em poucos minutos. Não sei bem como é que eu vou conseguir fazer. Amém? Os irmãos conhecem, com certeza, este texto de cor e salteado. Mas muitas vezes lá, porque sabemos o texto de cor e salteado, muitas vezes não quer dizer que a gente saiba os conceitos que estão nesse texto. E muitas vezes criamos barreiras e preconceitos. Então eu desafiava os irmãos a abrirmos e a ser projetado ali João 3,16. João 3,16. Então João 3,16 a gente sabe de cor. Sabem de cor ou não? Acho que este é o primeiro texto que nós temos que saber decorar, não é? Os nossos miúdos, eles, claro, se calhar o primeiro é no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se calhar é esse. Não é? Mas João 3,16, tão conhecido este texto, não é? Podemos dizer todos, de uma só vez? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que... Amém? Os irmãos creem isto? Eu penso que aqui neste verso está resumido todo o Evangelho. Amém? É fantástico. O evangelista João, ele tinha a capacidade que eu não tenho, de escrever num verso uma coisa que eu vou demorar 40 minutos quase a explicar até ao fim, ou em detalhe. Mas, amém, os irmãos não se vão embora, amém, fiquem aqui. Vamos, olha, isto é uma viagem, ou não é uma viagem? É a maior viagem da história. Uma viagem que foi motivada pelo amor de Deus. Vira para o irmão que está ao teu lado e diz assim, a viagem de Jesus a este mundo teve como motivação o amor de Deus. Aleluia! É ou não? Não é o que diz o texto. Porque, é a razão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isto é muito interessante ver no grego, a gente não temos tempo para isso agora, mas pensar que João, pela forma como aquilo está escrito, ele tentou arranjar um comparativo para o amor de Deus e deve ter pensado, é como dois grandes amigos. Não, o amor de Deus é maior. Depois começou a pensar noutro comparativo, é como a esposa e o esposo. Não, porque às vezes eles não se amam, às vezes andam ali os desaguisados e tal. Não. E começa o pai e o filho, às vezes. Então, ele como não encontrou comparativo para o amor de Deus, ele disse de tal maneira, não há comparativo. Certo? Deixou em aberto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos traduzir unigênito num português corrente. Único. Não é? Para que todo, digam assim, todo. Aleluia. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, a viagem de Jesus teve um destino. Qual foi o destino? Vida eterna. E vida eterna não estamos a falar de perdão de pecados. Perdão de pecados está ali. Diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Parece que fortalece isto que estamos a falar. Parece que isto de não perecer, parece que isto de nós termos o perdão dos nossos pecados não é o destino final de Jesus, mas Ele precisou de passar por lá, Ele precisou de nos perdoar os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida eterna. Irmãos, eu quando saí de casa esta manhã para ir a Odmira, eu tive que apanhar a autoestrada A22, porque já estava, saí com 1h30 de antecedência, mas comecei a perceber pelo GPS que não chegava lá a horas, e então entrei pela autoestrada A22, ali, sempre a andar. Mas cheguei ali, depois de Lagos, aquilo acaba A22 numa rotunda, não é? Assim a descer, aquilo até é perigoso. E se eu ficasse ali, disse, pronto, já fiz a A22, já cheguei a Odmira. É verdade isso? Os irmãos sabem geografia, não sabem?
Ainda falta uma estradinha terrível por aí acima. É ou não é? Eu não sei qual é a nacional, mas caramba, é uma nacional, não é? Ainda temos que passar por Algesur e depois é que chegamos ao Odmira. Verdade ou não é? É ou não é? Nacional 14, ora ótimo. Irmãos, eu tive que apanhar a A22 e depois tive que mudar para a Nacional A14, senão nunca chegava ao Odmira. Se eu tivesse chegado ao fim da A22 e parasse por ali, não tinha chegado ao meu destino. A mesma coisa no regresso. Tive que apanhar essa Nacional e depois a A22 para chegar aqui. Verdade? Logicamente. E sabe, irmãos, foi o que aconteceu exatamente com Jesus. É que perdão de pecados foi apenas a primeira paragem daquilo que Jesus realmente veio fazer. Ele veio perdoar os nossos pecados. Para quê? Para que pudéssemos ter vida eterna. Sem fazer a A22 eu não apanhava a SN qualquer coisa. Percebem? Primeiro Ele perdoou os nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o conceito que nós confundimos no nosso meio com muita frequência é este conceito, o conceito de vida eterna. O que é vida eterna? Ainda hoje já cantamos corinhos a falar sobre vida eterna. Está na nossa gíria. Estamos constantemente a dizer, oh, lá na vida, lá na eternidade, oh, vida eterna por vir, não é? Irmão, quando o irmão tiver um corinho que diga vida eterna por vir, risque-o e arranque-o. Porque vida eterna não tem nada a ver com o porvir. Também tem. Mas vida eterna não é isso. Muitas vezes, quando nós falamos de vida eterna, as pessoas pensam que estamos a falar de quê? Viver para sempre. Viver eternamente. Mas vida eterna, segundo as Escrituras, nada tem a ver com viver eternamente. Dizem, mas o quê? Estão todos assim a olhar para mim, com ar assim estranho. Nosso pastor tem a autoridade no final de dizer assim, pá, esqueça lá o Bruno. Amém? Porque ele é a autoridade da casa. Mas o conceito de vida eterna nas Escrituras, nada tem a ver com viver para sempre. Nada tem a ver com viver para sempre. É que, irmãos, o conceito de vida e morte nas Escrituras não tem a ver com existência. E se os irmãos pensarem bem, não valia a pena Jesus ter feito a distância que Ele fez, a viagem que Ele fez, para nos dar uma coisa que nós já temos. Eu vou explicar. Todos nós, desde o momento em que nascemos, somos eternos. Os irmãos não acreditam nisto? Mas é escriturístico. Eu ia bater no meu iPad, mas o meu iPad não é Bíblia. Amém? Escriturístico. Segundo as Escrituras, todos nós nascemos e virá uma primeira morte, certo? Mas morte nas Escrituras nunca é ausência de vida. Vira para o irmão que está ao teu lado e diz assim, morte nas Escrituras significa separação. Certo? E então, nas Escrituras, mesmo quando Deus disse lá no Éden e disse assim, não comam deste fruto, porque no dia em que dele comer, certamente morre. E é verdade, aconteceu morte física em consequência, mas eles não morreram ali, não caíram mortos ali e deixaram de existir. A morte que Deus estava a falar era a morte da separação. Separação entre Deus e o homem. E a morte física o que é? É a separação do espírito deste corpo. Portanto, morte é separação. Vira para o irmão que está ao teu lado e diz assim, morte é separação. E a verdade é esta, quer tu queiras ou não, a verdade é que não termina tudo aqui. As Escrituras ensinam e ensinam-nos, e a você que está a ver lá em casa também, ensina-nos que nós somos seres eternos desde o momento em que nascemos. Nascemos para depois viver eternidade. Então não fazia sentido Jesus ter feito tudo aquilo que Ele fez, vir a este mundo para nos dar vida sem fim, porque vida sem fim nós já temos. Verdade ou mentira? Agora é verdade que o destino
daquele que tem Cristo e daquele que não tem Cristo é totalmente diferente. É que todos viveremos para sempre, mas que os que têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esses viverão para sempre na glória com Deus no céu. Amém? A toda a eternidade. E aqueles que não têm a Cristo, esses também viverão eternamente. E viverão eternamente sem Deus. Em tormento. No inferno. O inferno é um lugar real. E nós, irmãos, eu fiquei contente e tocado quando ouvi a nossa irmã ali falar sobre a visão que ela teve um dia, a forma, um arrebatamento de sentidos que Deus lhe deu para ela perceber o cenário da cruz. Pois é, irmã, olha, eu também, graças a Deus, Deus já me arrebatou os sentidos para eu ver o céu e Deus já me arrebatou uma vez os sentidos para eu ver o inferno. E quero-vos dizer, irmãos, se calhar todos nós precisaríamos de perceber o que é que se vai lá passar. O inferno é um lugar real. E toda a gente que está à nossa volta, sem Cristo, está a caminhar a passos largos para lá. Sabe porquê que o inferno vai ser um inferno? Porque vai ser para sempre sem solução e sem Deus. É um inferno. E que Deus nos ajude, irmãos, porque quem tem que ter convicção destas coisas mais do que todos os outros somos nós que já temos a Cristo. Então Jesus não veio dar-te uma vida para sempre. Porque vida para sempre nós já temos. Não fazia sentido, certo, jovem? Jesus ter feito tudo aquilo que Ele fez. Para quê? Para nos dar uma coisa que nós já temos? Não. Então vida eterna não é vida para sempre, irmão. Vida eterna é outra coisa. Amém? Os irmãos estão todos assim a olhar para mim. Que é isto? Não é nenhuma heresia. Para que os irmãos tenham a certeza que não é nenhuma heresia, nós vamos ler e foi Jesus que disse. Jesus já sabia. Jesus é fantástico. Aleluia. Ele deixou que João registasse esta oração que ele fez ao Pai, porque ele já sabia. Aquela malta, daqui a uns séculos, não vão saber bem o que é a vida eterna. Então, para a coisa ficar bem esclarecida, porque vida eterna é a razão pela qual eu vim, é melhor eu dizer. Então Jesus disse. Amém? E assim não há confusões. Certo? Sim ou não? Vamos lá. Amém? Então vamos lá um bocadinho mais à frente a João 17:3. Deixa-me consultar o meu tempo. Aleluia. Olha, esta coisa parou. Não. Aleluia. Tá. João 17:3. E o texto diz... Irmãos, amém? Estão prontos para descobrir o que é a vida eterna? Se calhar alguns já pensavam que vida eterna era viver para sempre. E quando falam em vida eterna, lá na vida eterna, e os irmãos vão descobrir que não é lá na vida eterna, é cá na vida eterna. Vocês não dizem amém, mas eu digo amém. Diz ali, João 17:3. E a vida eterna é esta. Sabe, no grego está posto de uma maneira que é esta na ausência de tudo o resto. Está definido pela negação. É isto e não é mais nada além disto. Certo? Foi Jesus que disse. Ok? A vida eterna é esta. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem... Vamos dizer todos. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Então vida eterna não se trata do conceito de viver sem fim. O que Jesus veio trazer a ti e a mim foi a possibilidade de conhecermos Deus e de conhecermos o Deus materializado numa figura humana, conhecermos a Cristo. Amém? A quem Deus enviou. Os irmãos dizem, mas vida eterna é isso? Amém? E agora só um bocadinho, um extrazinho para nos ajudar. Os irmãos estão a ver esta palavra conhecer que ali está? É o verbo conhecer. Que na versão grega do Velho Testamento
o mesmo verbo que está ali, porque os irmãos sabem que as Escrituras foram inspiradas e foram escritas em grego koiné, que é para nos manter muito humildes, porque aquilo é difícil à brava. Amém? A verdade é que poucos anos antes de Jesus vir a este mundo, os judeus, eles fizeram uma versão, uma tradução das Escrituras do Velho Testamento em grego, e este verbo conhecer que aparece aqui é exatamente o mesmo verbo que aparece, nós não vamos ler, em Gênesis capítulo 4, por exemplo, quando diz: e Adão conheceu a Eva e tiveram muitos filhos e muitas filhas. De que conhecer estamos a falar aqui? Do conhecer íntimo entre um homem e uma mulher. Porque para ter filhos e filhas, que tipo de conhecimento é? Irmãos, naquele tempo não havia inseminação artificial. Não havia bebé proveta. Amém? Estamos a falar de quê? De intimidade. O colorário máximo de intimidade num casal é o consumar sexual da relação com amor. Amém? Infelizmente o diabo procura desvirtuar a razão pela qual o sexo foi criado. Procura fazer com que o sexo se torne uma coisa mecânica, um exercício de prazer, mas isso é oriundo, é contrário às Escrituras. O sexo é para se viver dentro do casamento entre o marido e a sua esposa. Amém. Desculpa lá ser duro e concreto, mas foi para isso que Deus desenhou. Mais nada. Colorário de intimidade. Uma intimidade que chega ao ponto que há uma consumação física dessa intimidade. Então conhecer a intimidade, este conhecer que está aqui. Na realidade, aqui o que está escrito é: a vida eterna é esta e não é outra. Que tenham intimidade contigo como único Deus verdadeiro. E com Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia! Glória a Deus! Jesus fez aquilo que fez, veio a este mundo, fez esta viagem por causa do amor do Pai. Para quê? Para que eu e tu possamos ter intimidade com Deus. Aleluia! Os irmãos dizem: mas o que é que isso é de espetacular? É fantástico. É fantástico. Vamos substituir este verso no outro? Vamos lá? Os irmãos estão prontos? Ponha lá o 3:16. Lembre-se do que está aqui escrito. Amém? Vamos substituir uma coisa na outra. Vamos lá. João 3:16. Vá lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas te conheça e tenha intimidade contigo como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem tu enviastes. Faz sentido, não é? E porquê que isto é fantástico, irmãos? Quando eu descobri isto há uns anos, partiu-me todo e voltou-me a reconstruir. Mas forte. Sabe porquê, minha irmã? É que Jesus não veio apenas para perdoar o nosso lixo. Jesus não é uma incineradora. Jesus não veio lidar com o nosso comportamento apenas. Não, Jesus quer lidar com o nosso comportamento, mas Ele quer ir muito mais além do que isso. Ele quer lidar com o nosso coração. Ele sabe que se Ele tiver o nosso coração, Ele tem o nosso comportamento. Aleluia! É que é possível ter comportamento e não ter o nosso coração. E quando é assim, chama-se religião. Mas Jesus veio a este mundo. No foco de Deus não foi o teu lixo nem o meu lixo. Não foi para perdoar os teus pecados e os meus pecados, não. Ainda que Ele perdoou os teus e os meus pecados, porque Ele é um Deus santo, puro e justo. Jamais poderia se relacionar com homens impuros, corruptos e caídos como nós éramos. Então foi preciso Jesus vir, Ele passar pela primeira paragem, pela primeira piadeiro, e ali verter o seu sangue, como ouvimos nesta tarde, e ali agonizar, e ali pagar o preço da nossa vida eterna. Foi preciso Ele ir àquele lugar para nos dar perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida eterna, isto é, intimidade com Deus. Irmão,
O foco de Deus não foi o teu pecado nem o meu pecado. Não foi o teu lixo nem o meu lixo. Não foi o teu comportamento nem o meu comportamento. O foco de Deus foste tu e fui eu. E isto é que é fantástico. A razão pela qual Jesus veio a este mundo não foi apenas para que tu não pereças. Não. Não foi para te libertar do teu pecado, tirar dele e entregar-te a ti mesmo. Jesus veio a este mundo para que tu conheças Deus, para que tu tenhas intimidade com Deus, para que a barreira que nos afastava de Deus fosse quebrada e Ele estabelecesse a ponte. Aleluia! E agora podemos ter intimidade, podemos conhecê-lo, podemos conhecer o seu coração, podemos ter relacionamento com Deus. Jesus não veio trazer eternidade. Jesus veio trazer intimidade. Aleluia. E quem sabe tu sempre pensaste que Deus era um Deus distante, um Deus obtuso, que nos tinha criado e que nos tinha largado aqui de qualquer maneira, que não queria saber de nós e que estava adormecido. Se calhar a religião tradicional a que tu tens ouvido fala de um Deus cerimonial, distante, que é preciso um conjunto de rituais para chegar até Ele. E hoje, nesta tarde, estás a descobrir que afinal Deus é um Deus presente, um Deus que te ama, um Deus que fez o maior investimento da história. Qual de nós era capaz de dar o seu único filho? Mas Ele deu tudo o que tinha. Sabe porquê? Para não abrir mão daquilo que não podia perder. E sabe o que era que Ele não podia perder? Eras tu e era eu. Aleluia. Grande amor de Deus. Porque algum de nós podia sentir, se calhar, ainda a altivez de dar a sua vida ao seu filho por um amigo. Mas Deus prova o seu amor para connosco. Quando Ele deu a sua vida pelos seus inimigos. E este mistério de Deus eu não consigo entender, mas consigo aceitar. E se calhar tu ouviste toda a tua vida que Deus é um Deus distante. E o que te está a ser anunciado esta tarde é que Deus é um Deus presente. É um Deus que te quer, um Deus que te quer conhecer, quer intimidade contigo, quer falar contigo todos os dias, quer que tu conheças o seu coração. Um Deus que fez isto tudo por causa de te ter a ti, aleluia, ter a mim. Eu jamais faria isso por mim próprio. Mas Deus me amou. Deus te amou. Aleluia. Bom, e que intimidade? Vamos ver se temos tempo para o resto. Aleluia. E que intimidade é que Deus preparou para nós? Esta coisa parece que para, não. Ainda tem. Ainda dá. Que intimidade é que Deus preparou para nós? Bom, seria já muito bom se Deus tivesse preparado para nós uma intimidade tipo patrão-empregado. Tipo senhor-servo. Porque já era muito bom, Pastor Jones, não era? A gente já só tinha feito argoladas e porcaria. Estávamos afundados nos nossos pecados e já Deus ter-nos dado a mão e ter dito, olha, vens para aqui, mas é para me servir e fazeres tudo o que eu te disser, a listagem das coisas que é para fazer e não fazer. E ao final do dia eu venho cá e venho checar os pontinhos todos para ver se tu estás aprovado ou desaprovado. Não, irmão. Não foi isso. E sabe, irmão, se fosse assim já era muito bom. Mas quer saber o que é que são boas notícias? Boas notícias é que Deus não fez isso. Sabe o que é que Deus fez? Deus deu-nos não o estatuto de servos, mas o estatuto de filhos. Querem ver? João 1:12. Vamos lá ler rápido. Tem que ser mesmo rápido. Senão não consigo cumprir os 43 minutos. Aleluia. Amém? João 1:12 diz assim, mas a todos, digam a palavra, todos. Todos, sem distinção, não é? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, digam todos, feitos. Não ouvi, feitos. Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Se tu recebes a Cristo, se tu crês no seu nome, aleluia,
tu és automaticamente feito filho. Não és chamado filho. Feito filho. Que a gente às vezes ouve orações, oh Senhor, muito obrigado, porque agora nos tens chamado como teus filhos. Não é chamado, irmão. Chamado é só parte. É feito. Amém. É mesmo filho. Eu para o irmão que está ao teu lado, crês em Cristo? Força, vá, fala com o teu irmão. Crês em Cristo, és filho. Aleluia. Filha, aleluia. Glória a Deus. Não é bom? Amém. Não, Ele não nos trouxe da escravidão do pecado para nos tornar escravos de Deus. Ele trouxe-nos da escravidão do pecado para nós nos tornarmos filhos. Mas filhos que servem. Isso é uma coisa diferente. Por sua vontade. Nós escolhemos, diante de tão grande amor, servir. Então o serviço não é para eu estar tão ocupado com as coisas da igreja que não peco. Não! Serviço não é para fazer obras de caridade. Não! Serviço não é para ver se pago o débito que tenho em relação a Deus. Nunca conseguiria pagar. Não! Serviço é um ato de gratidão. É eu dizer, Senhor, caramba, depois de tudo o que fizeste por mim, o mínimo é eu dar-te a minha vida. O mínimo é fazer tudo por ti. Romanos 8. Isto é uma corrida contra o tempo. Isto para mim, quando chega a esta hora, fica difícil. Aleluia. Vamos lá, está quase. Romanos 8, do verso 14 em diante. Vocês ajudem-me aí em cima, que é para eu não ter que procurar, para ser mais rápido. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, os irmãos já encontraram? Se não encontraram, está aqui. Amém. Isto ajuda bué. Glória a Deus. Aleluia. E a gente é com páginas, imaginem naquele tempo com pedras esculpidas ou com rolos. Não é este rolo. Os irmãos já viram? Glória a Deus pela tecnologia. Amém. Infelizmente, muitas vezes é usada para coisas más, mas vamos usá-las para coisas boas. Amém. Romanos 8, 14 diz assim, porque todos, digam todos. Vocês já viram que é uma palavra que aparece em todo lado? Todos, nestes versos. É fantástico. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Continuemos. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Não, irmão. O que Deus fez na cruz do Calvário não foi para depois te transformar num escravo dele e para andares com medo de Deus. Se tu vens à igreja, se tu vives na igreja e vives com pavor, com medo de pecar, eu quero te dizer, Deus precisa te libertar da religiosidade nesta tarde. Aleluia! Porque Jesus veio para te libertar do pecado e até para te libertar da própria lei. Mas para quê? Para te portares mal? Não, para cumprires a lei por amor. Certo? Não é para estarmos com medo, mas com amor. Amém. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A primeira expressão que qualquer criança judia aprendia, queridinho, paizinho. Certo? Daí que é Abba, Pai, tema do livro. Certo? Descobrindo o quê? A adoção espiritual. Amém? Nós entramos na família por adoção. O verso a seguir diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de... Aleluia. Ele é a testemunha da adoção. Continuemos a ler. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, Deus não nos tirou apenas do nosso pecado. Deus não nos tirou apenas da escravidão, do pecado em que estávamos entregues, mas Ele tirou-nos para nos dar acesso à sua mesa como filhos e família real de Deus. Aleluia! Somos filhos. Deus não se quer relacionar contigo como patrão empregado, Deus quer se relacionar contigo como pai, filho. Há lá maior intimidade que esta? Irmão, não há.
Não há. Eu amo muito a minha mulher, ela é espetacular, é fantástica, faz uma mousse de maçã assada. Se tivesse aqui o Ruben, dizia assim, oh glória. Amém? Mas, nada se compara ao meu filho. Certo? Qual é a diferença entre o servo e o filho? É que o servo vê a mesa, serve à mesa e até pode ouvir um burburinho do que está a ser conversado na mesa. Mas ele não tem intimidade com quem está sentado na mesa. Nem tem os benefícios, nem os direitos de quem se senta à mesa. Mas o filho é aquele que se senta à mesa, é aquele que se encosta no regaço do pai, é aquele que ouve aquilo que está no coração do pai. Deus desafia-nos a uma intimidade maior. Não para o servir, mas para sermos filhos que o servem. Herdeiros. É que não é só filho, irmão. Irmão, cutuca lá o teu irmão ao lado. A ver se eu tenho tempo para isto. Está mesmo quase a tocar o gongo. Tenho. Cutuca lá o teu irmão que está ao teu lado e diz assim, não é apenas filho, pá. É que isto é bom demais. É que é filho e herdeiro de Deus. Herdeiro. Aleluia. E não chega só com isto. É que Paulo ainda diz mais. Diz, não é só herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Sabe o que é que isso significa? Conjuntamente herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo o que é de Cristo e tudo o que é nosso é de... Claro, esta parte é que já custa mais, não é? Tudo o que é nosso é de Cristo. Olá, esta parte... Claro, faz sentido se os irmãos lerem o resto. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. É que este cristianismo é entrega total. Deus fez entrega total, verdade ou mentira? E sabe o que é que Deus espera de ti? Entrega total. É que só há direitos para quem padece. Só há direitos para quem se entrega. Se calhar isto responde à pergunta pela qual ainda não viste muitas coisas de Deus acontecerem na tua vida. Se calhar é porque não estás disposto a dar a tua vida. A Bíblia diz que quem der a sua vida, achá-la. Mas quem perder a sua... Não é? Quem perder a sua vida, achá-la. Mas quem procurar poupar, reter a sua vida, perdê-la. E este é um princípio do reino. Amém? Irmãos, estão prontos? Para os últimos 5 minutos, estas colunas são tramadas. São mesmo os últimos 5 minutos. Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão prontos para um problema teológico em 5 minutos? Quem está pronto? Amém. Quem está pronto? 5, 10, 15, não, irmãos, é mesmo 5. Amém. Aleluia. Eu vou pedir aqui... Qual é que quer ser cobaia de vocês os dois? Você o pastor? O Pedro? O Pedro. Podes deixar aí o teu iPad, anda aqui para o Pedro. Amém. Aleluia. O Pedro vai ser a cobaia. Epá, e é uma boa cobaia. Aleluia. Eu vou-vos explicar porquê. Qual é o problema teológico aqui? Eu tenho aqui 5 minutos e... O quê? 5 minutos e 6 segundos. Eu vou demorar 6 ou 7. Não vou conseguir fazer isto em 5. Mas vamos tentar. Amém? Irmãos, é assim. Eu quando li este texto e comecei a investigar isto, e a razão pela qual isto tudo surgiu, e os 3 anos e meio de investigação sobre o assunto da adoção, aconteceu por uma pergunta teológica de complicada, complexa resposta. Que eu pensei, chegou uma altura que eu disse assim, epá, Senhor, a gente não tem que saber tudo, se calhar um dia lá na glória eu vou saber. Vais saber, não é? Mas o Senhor cutucou-me e disse, não pá, vai lá a fundo nisso. E eu, epá, se é para ir a fundo, vamos a fundo. E a pergunta é esta, irmãos, herdeiros, digam todos, herdeiros de tudo o que é de Cristo. Bom, não é? Pois é. Mas o nosso Pai não morre. E as Escrituras dizem, não vos deixarei. Olá, isso ainda dificulta mais a coisa. É que se a gente tínhamos dúvidas sobre se Deus iria para sempre, Ele não morre. E ainda bem que não morre. Eu prefiro o Pai do que a herança. Certo? Deus não morre. Mas se Ele não morre, nós não herdamos. É verdade ou não? Os irmãos olham assim para mim e dizem, lá, significa que o que está aqui escrito é um conjunto vazio. Epá, essa assim não pode. Paulo não escreveu isto desta maneira. E era o clímax do que ele estava a escrever. Pá, palavras vazias. Não faz sentido.
E eu disse, pá, Senhor, não estou a perceber. Eu já experimentei parte da tua herança. Portanto, isto não pode ser assim. Eu já recebi a cura das minhas enfermidades. Muitas vezes. Eu já recebi a certeza da salvação cá dentro. Aleluia. Eu já fui liberto várias vezes. Então, caramba, esta herança é real. Então tem que haver uma resposta para este problema teológico. Se Deus não morre, como é que herdamos? E então eu pensei, se calhar a resposta está no processo pelo qual nos tornamos filhos. Amém? Diz lá, no verso anterior, recuas a coisa? Amém? Diz lá, não, ainda mais outro antes, desculpa lá, é o 15. Diz que espírito de adoção. Só há duas maneiras de nós nos tornarmos filhos. Por geração ou por adoção. Certo? Verdade. E eu comecei a pensar, bom, então é aqui no processo que é a coisa. O segredo está aqui. E comecei a pensar, Paulo era aqui, judeu, não era? Tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, membro do Sinédrio. Portanto, já tinha sido casado, mas a gente não vai entrar por essas questões. Verdade? Certo? Pois. E então, pensei, bom, então a resposta disto está no Velho Testamento. E comecei a ler. Epá, investiguei. E sabe o que é que eu encontrei sobre a adoção no Velho Testamento? 0. E eu assim, está aqui nada. Há casos equivalentes à adoção no Velho Testamento, de prefilhação, mas regulamentação sobre a adoção, não. Diz que Israel, como nação, é filho adotado de Deus. Mas não diz mais nada. Eu assim, pá, caramba, então não está aqui. Não é? Quando a gente vai para o caminho errado, se não é boi, é vaca, certo? Se não é boi, é vaca. E pensei, bom, então Paulo, ele era só judeu? Era quê? Era romano. E sabe, irmãos, ele era Saulo de Tarsis, ou Tarsus, porque era o seu nome romano. Ele até teve que mudar o seu nome para Paulo por causa disso. Certo? É que Paulo, quando fala desta adoção, fala na própria adoção pela qual ele se tornou romano. Que é a figura da nossa entrada no reino. E ele fala da adoção. A adoção espiritual. E está a falar da adoção greco-romana. E eu vou-vos explicar rapidamente a adoção greco-romana. Isto já é complicadíssimo, já não dá, mas é muito rápido, mesmo muito rápido. Amém? 1 minuto, não dá. Amém. Rápido, os irmãos aguentam, são 5 minutos, não é 1 minuto, é 5, está bem? Amém? É 5, eu não quero tomar a vossa paciência. Nós, quando pensamos em adoção nos nossos dias, pensamos num casal que não pode ter filhos e preferencialmente escolhe o quê? Adotar uma? Certo? Nos tempos de Paulo não era assim. Nos tempos de Paulo, adotava-se adultos. E os meus olham assim para mim, mas como? É simples, vou-vos explicar. A taxa de mortalidade era elevadíssima. Não havia a tecnologia que nós temos hoje. E a maior taxa de mortalidade, ela verificava-se nos bebés, nas crianças. E porquê é que se adotava adultos? Adotava-se adultos, já está a dizer que já chegou ao final. Adotava-se adultos porque tinha-se mais garantia que o investimento que ia ser feito não ia ser deitado a perder. Normalmente, quando alguém chegava à minha idade, e provavelmente à idade do Pedro, portanto, eu estou com 36 anos, na próxima semana 37, para os irmãos que quiserem oferecer qualquer coisa, amém? Certo? Nesta altura, já tinha que ter em mente um herdeiro. Esta adoção era uma adoção para herança. Os irmãos vão ver os 5 textos de Paulo, falam sobre herança. Esta iotesia era uma forma específica, especial de adoção só para herança e entre adultos. Vamos fazer de conta que ele tem menos de 15 anos que eu. Fantástico. É valente? Amém? Amém. 21 anos. Estão a ver aqui este moçoio de 21 anos? Cheio de saúde, aguentou-se até aos 21. Porque normalmente o nível médio de vida ia até aos 45, mais ou menos. E eu já tinha chegado até aos 36, estava ali, tenho que arranjar um herdeiro. E então olhava para ele, ele tem boa cabeça, é um homem regrado, falta-lhe um bocado de cabelo, pronto. Mas amém, mas isto é ok, mas ele é um homem regrado, é um homem com boa postura, deu para ver isso.
pode ser um bom representante, amém. E eu tinha status, porque só podia fazer isto quem tinha herança, quem tinha posição e tinha status. Eu dizia assim, sim senhor, epá, eu vou adotá-lo. E então chegava ao pé da família dele, família originária, e negociava um resgate. Os irmãos, resgate? Pagava-se. Aham. No mínimo 3 vezes mais que o escravo mais caro do mercado. E tinha que ser com a presença do magistrado. Faz conta que aqui o magistrado, ele é mesmo o magistrado de cada casa, amém? É o pastor Jorge, amém? Diante do magistrado tinha que haver pelo menos 3 testemunhas, havia testemunhas e era negociado o resgate, normalmente era sempre maior do que esse preço, negociava-se a coisa e marcava-se uma assembleia como a de hoje. E agora é que vão ser mesmo 2 minutos, amém? Os irmãos aguentem-se, é rápido. Marcava-se a assembleia e o magistrado, o pastor Jorge, chegava, muita gente, está aberta a sessão da assembleia, muito bem. Aqui o Bruno Rebelo quer adotar este moço aqui. Este rapagão que está aqui, valente. Amém. A primeira coisa que o magistrado ia perguntar era: está pago, está satisfeito o resgate para poder cortar a ancestralidade com a família de onde ele vinha? Irmãos, está pago o nosso resgate em Cristo Jesus. Amém. Foi pago alto preço por ti e por mim. Aleluia. E as testemunhas, sabe quem é a testemunha? É o Espírito Santo. Que testemunha no nosso coração, não está no texto, a dizer: és filho, está pago, aleluia. E eles dizem: testemunha, está pago. E eles dizem: sim senhor, está pago. E depois assim: credores, há algum credor? Sabe porquê? Porque ele vai deixar de ter personalidade, ele vai passar a ter outra personalidade. E naquele momento, se havia dívidas, se ele era assim bom rapaz, mas tinha feito assim umas coisas, os credores chegavam: pai, está aqui, ele deve dinheiro. E o pai dizia: eu pago. E pagava. Chegava ao final: há mais credores. Está toda a gente satisfeita no plenário. E toda a gente: sim senhor, tudo bem. Então, muito bem. Virava-se o magistrado, o juiz, e dizia assim: pode vindicar o filho. Vindicar. Palavra espetacular. E sabe o que é que acontecia? O pai pegava na mão do filho, levantava a sua mão e dizia: a partir de hoje, não te chamas mais Pedro, mas chamas-te Bruno Rebelo. Tudo. Eu disse: mas estou a olhar para mim. Quê? Deixou de ser Pedro, passou a chamar-se quê? Bruno Rebelo. Sim, sabe porquê? Porque segundo a lei romana, ele deixa de ter a sua personalidade e ele passa a ser a continuação corporal de mim próprio. Ele e eu somos a mesma pessoa, com a mesma identidade. Significa que no momento em que o Espírito testifica no nosso coração que somos filhos, tornamos-nos um com o Pai. E então o que é que acontece? O que acontece é que o pai não precisa de morrer. Porque mesmo que o pai faleça, o filho vai continuar exatamente com o seu mesmo nome e sua mesma personalidade. Por isso é que todos os imperadores de Roma se chamavam César. Eram todos adotados desta maneira. E a gente só sabe o nome do imperador, mas houve 1200 anos de imperadores, irmãos. Os irmãos não pensam que havia um homem que conseguia viver 1200 anos. Certo? Ele é a continuação corporal do Pai. Significa que ele e o Pai são a mesma pessoa. Significa que ele, desde este momento, é-lhe transmitida a herança. Porque ele torna-se tão dono das coisas do Pai, como o próprio. Pode sentar. Amém? Não é fantástico isto, irmãos? O nosso Deus não precisa de morrer. Ainda bem. Sabe porquê? Porque Ele dá a herança em vida. Tudo o que é de Cristo é teu. Tudo o que é de Cristo é meu. Mas tudo o que é nosso é de Cristo. Não é isto que está na parábola dos pródigos? O pai chega ao final, quando está a falar com o filho mais velho, diz assim: tu não tiveste uma cabrita para poder comer com os teus amigos? Não foi porque
Foi porque não quiseste. Porque tudo o que é meu... Um pai que deu herança em vida. Vejam lá como Jesus e Paulo estão alinhados. E dividiu a meio 2 filhos. Conjuntamente, herdeiros. Irmão, tu e eu temos dos direitos de Deus. Vamos ficar de pé. A minha mulher, se já chegou cá acima, é porque já terminou o tempo. Amém? Deus nos amou. Porque Ele, quando pensou em te abençoar e abençoar a mim, Ele não te quis dar apenas vida para sempre, porque isso tu já tinhas. Quando Ele pensou em te abençoar a ti e a mim, Ele pensou em sentar-nos à sua mesa e tornar-nos um com Ele. Tudo o que é dele é nosso. Então, mas os irmãos dizem assim, mas porquê que nós não manifestamos a mesma herança, o mesmo poder de Cristo? Sabe porquê, irmãos? Porque continuamos a querer ser imaduros. É que Jesus é o filho maduro. Ele dizia, tudo o que eu vejo o Pai fazer é o que eu. Tudo o que eu vejo o Pai dizer é o que eu. Só que nós não fazemos isso. Nós precisamos de amadurecer. Precisamos deixar o pecado. Precisamos deixar o legalismo. Precisamos de crescer como filhos de Deus. Para podermos manifestar aquilo que é nosso por direito. Amém? E quando tu fechas os teus olhos no lugar onde tu estás, eu queria fazer um desafio nesta tarde. E o desafio é este. Eu não sei se tu já fazes parte da família. Se calhar para ti Deus sempre foi pintado como uma figura distante. E quando nós fechamos todos os nossos olhos, se calhar para ti Deus é uma figura distante. Mas, tu descobriste hoje que Deus fez tudo aquilo que fez, não apenas para estar perto, mas para viver dentro de ti. Deus ama-te e quer estar presente na tua vida. Deus quer perdoar os teus pecados em Cristo. Aliás, Ele já fez isso na cruz. Depende de ti de tu receberes a dádiva e quereres ou não. Mas tu hoje, nesta tarde, aqui no plenário, ou em casa, que estás a ver online, ou que verás numa gravação, se tu entregares a tua vida, se tu te entregares, se tu te arrependeres dos teus pecados, se tu aceitares, receberes este Jesus e escolheres crer nele, tu hoje, agora e aqui, podes te tornar filho de Deus, um com Ele. Hoje, agora e aqui, podes sair com a certeza do perdão dos teus pecados. Hoje, agora e aqui, podes sair com a certeza que viverás para sempre, mas não viverás no inferno, viverás para sempre com Deus no céu. A decisão é tua. Enquanto estamos com os nossos olhos fechados e em espírito de oração, igreja, eu quero te desafiar, se tu hoje descobriste que Deus afinal é um Deus de amor, e se tu queres receber a Jesus e queres te tornar filho, parte desta família gloriosa, eu desafio-te a correres, a saíres do teu lugar e a vires aqui à frente, porque eu quero orar por ti. Aleluia, porque diante de um grande amor não tens que nem sequer ter medo que os outros vão pensar. Porque olha, uma decisão semelhante a esta, já quase todos que estão aqui tomaram essa decisão. E na realidade é a melhor decisão que tomamos, não é assim, igreja? Amém? Tornarmos família de um Deus que nos ama. Corre de encontro ao amor do Pai. Sai do teu lugar. Como que dizendo, eu estou aqui, ora por mim, pede ao Pai por mim, eu também quero ser filho. Eu também quero estar nesta família. Eu desafio-te a sair do teu lugar. Aleluia. 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 Eu gostava de orar por ti. Queria te dizer bem-vindo à família. Nesta tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, se já somos todos família, eu te quero dizer parabéns, porque estamos na melhor família. Amém? Amém. Na família daquele que provou o seu amor por nós. Amém. Mas há um outro desafio para nós que somos filhos. Se calhar muitos de nós não temos visto a glória e o poder de Deus na nossa vida.
Porque temos escolhido ser filhos imaturos. Imaturos. Estamos ainda muito envolvidos com o pecado. Não há tempo para nós analisarmos o texto de Gálatas que nos ensinaria isso. Que diz que o filho e o servo não há diferença entre eles enquanto são meninos, mas crescendo o filho ele sabe que é dono de tudo. E diz que enquanto estamos debaixo da lei ou dos rudimentos deste mundo, que é do pecado, isso é um obstáculo ao nosso crescimento. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, tu depois de ouvires isto hoje, descobriste que afinal tu tens uma intimidade para desenvolver com Deus. Que afinal Deus quer é ter relacionamento contigo. Tu vinhas à igreja, estavas a vir aqui para cumprir um conjunto de requisitos, para ver se Deus te aceitava, mas tu descobriste hoje que Deus te aceita e te amou antes mesmo de tu decidires para Ele. E o que Deus quer é intimidade contigo. O desejo de qualquer pai é que o filho se torne igual a ele. Ou maior, ou chegue mais longe ainda. Irmão, eu desafio-te nesta tarde. E oro para que o Espírito de Deus tenha liberdade para tocar, para falar a cada coração. Quem sabe Deus está-te a mostrar alguns dos obstáculos da tua vida. Alguns relacionamentos, algumas coisas que não estão bem. Algum pecado. Ou até algum legalismo que existe dentro de ti. E que faz com que tu não cresças. Com que tu não sejas maduro. E por isso não manifestes o poder de Deus e a herança. Irmão, é preciso pagarmos o preço de padecermos para com Ele sejamos glorificados. E quem sabe, irmão, antes de tu veres a vitória na tua vida, tu precisas de, hoje, assumir um compromisso de entrega, de obediência, de maturidade, de entrega a Deus. Quem sabe tu ainda andas a brincar muito com o pecado, ou a brincar muito com a lei. És um religioso, formal, mas não há intimidade dentro do teu coração. Eu desafio-te nesta tarde. É que se o Espírito de Deus está a colocar no teu coração um desafio, há alguma coisa a entregar a Deus. Há alguma coisa a deixar. Há alguma coisa a começar. Quem sabe começares a orar mais. Ler mais as Escrituras. A ser mais íntimo de Deus. Se Deus te está a desafiar, e eu vou estar a orar a seguir. Se Deus te está a desafiar a viveres maturidade com Ele, e se tu queres verbalizar, de alguma forma materializar esse aceitar do desafio do Espírito de Deus no teu coração, eu não te vou desafiar a sair do teu lugar, eu vou te desafiar a no lugar onde estás, levantares o teu braço. Como sinal de dizer, Senhor, eu quero ser maduro. Eu quero manifestar a herança. Eu quero glorificar-te, Pai. Eu quero ver a mesma herança que havia em Cristo. Eu quero manifestar as coisas que Cristo manifestava. E quero chegar ainda mais longe, Senhor. Oh Deus, eu estou a perceber pelo Teu Espírito que preciso te entregar isto na minha vida. Há aqui impedimentos ao meu crescimento, mas eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero chegar lá, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero conhecer-te. Se Deus te está a desafiar a isso nesta tarde, eu desafio-te no teu lugar a levantares o teu braço. Enquanto o grupo de louvor sobe, aleluia, a levantares o teu braço. E eu vou orar por ti neste momento, amém? Pai, nesta hora, eu te agradeço, Paizinho. Abba, Pai. Te agradeço porque o filho mais velho não foi como o filho mais velho da história dos pródigos. O filho mais velho, ele deu tudo. Ele foi igual ao pai. Ele deu tudo por nós. Ele entregou-se. Aquilo que ele viu o pai fazer, ele fez. E por causa do seu sacrifício na cruz, somos filhos, co-herdeiros, herdeiros com Cristo. Nesta hora, Paizinho querido, tu vês cada braço levantado, tu vês cada irmão. Senhor, numa resposta a um desafio, a um compromisso que no interior do seu coração Ele fez contigo, Deus. Eu oro para que o Teu Santo Espírito semeie, Senhor, fome e sede da palavra de Deus, da justiça de Deus, da intimidade com Deus nos seus corações nesta hora, Senhor.
Pai, eu oro no nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo o engano do inimigo. E levamos todo o pensamento cativo à soberania de Cristo. E nesta hora, no nome de Jesus, oramos para que o Teu Santo Espírito ministre. E se há necessidade de arrependimento, de entregar coisas erradas, falhadas da nossa vida, pecado, Pai, eu oro no nome de Jesus, para que haja essa entrega, haja esse compromisso, Senhor, na Tua presença, nesta tarde. E que, ó Senhor, aqueles que têm assumido o compromisso de crescer mais maduros, de crescer, Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito os assista em todas as coisas e os incomoda cada dia, lembrando do compromisso que foi tomado hoje, lembrando do desafio de hoje. Pai, no nome de Jesus, se é deixar o pecado, se é deixar o legalismo, a religiosidade falsa, a religiosidade aparente, mas que é vazia no seu interior, de devoção, de intimidade. Senhor, no nome de Jesus, remove estes obstáculos no meio do Teu povo e diante do Teu povo que tem se entregue diante de Ti. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito honre, ministre e toque no íntimo de cada coração. Aleluia, aleluia, aleluia. E este seja o momento Kairos na presença de Deus. Quero dizer, tu és filho. Se crês em Cristo, és filho. És amado. És desejado. És da família. E terás a manifestação do poder de Deus na medida em que desejares crescer e ser maduro nele. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós libertamos o poder destas palavras em nome de Jesus. Oramos pelo Teu povo. Te agradecemos pela presença suave do Teu Espírito no nosso meio. E quem sabe, Senhor, com a tomada de decisão de alguns nesta tarde, alguns estão a ser sarados das suas enfermidades, sem te terem pedido alguma coisa, só porque resolveram dar-se. E quando nós nos damos, nós recebemos. Pai, no nome de Jesus, ministra cura, ministra libertação. Ministra, Senhor, para que haja exaltação ao Teu nome. No nome de Jesus.